Oi, gente, tudo bem? Bom, pessoal, passei aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Vocês sabem que eu criei esse Instagram para compartilhar com vocês que também, né, estão tentando engravidar sobre a minha rotina, a minha história e quem sabe a gente, né, consegue se ajudar aí. Bom, como eu já disse, eu tenho 28 anos, né? Eu tô num relacionamento que vai fazer 11 anos, casado oficialmente há um ano. E eu e o meu esposo já estamos nessa luta de tentantes há mais ou menos 6 anos. Durante esse tempo, eu passei em alguns médicos, né, ginecologistas de UBS, de plano, e eles sempre me falaram que estavam tudo bem. Cheguei a fazer uso de anticoncepcional por um ano para limpar, entre aspas, né, o, os cistos dos ovários, que foi o último ginecologista que eu passei antes de eu começar a investigar mesmo. E aí nada aconteceu. Quando foi em 2018, já tinha entrado na enfermagem, mas mudei de emprego, comecei a trabalhar numa AMA e UBS integrada, sendo que na UBS tinha ginecologista. E aí eu fiz amizade com esses médicos e foi aonde eu começou a clarear minha cabeça e entender o que poderia estar acontecendo com o meu corpo, porque até então eu não sabia o que podia estar causando essa infertilidade, porque os outros sempre falavam que era tudo normal. E aí que eles falaram que eu poderia não estar ovulando, que poderia ser problema no sêmen do meu esposo, e diversas outras coisas, né? E aí eu peguei e comecei a pesquisar na internet, em artigos médicos, comecei a seguir a doutora Letícia, que é especialista em reprodução humana, comecei a ver os vídeos dela e ver que realmente tinha algum problema ali, eu só não sabia qual era. E aí eu comecei a ir atrás, né? No final de 2018, não, em 2019, eu fiz o exame das trompas para ver, né? Porque o médico falou assim, ó, tenta por um ano. Se realmente não der, aí sim você começa a investigar mais profundamente, né? E aí eu tentei. E aí quando foi em novembro de 2018, eu fiz o foi 2018? Novembro de 2019, né? Nós estamos em 2021. Em novembro de 2019 eu fiz o exame das trompas, né? Porque até então eu tentei aquele um ano, não deu certo, né? E eu já tinha feito tudo que o médico pediu, já tinha feito atividade física, tava fazendo reeducação alimentar. Então, quando foi em novembro de 2000 e em setembro de 2019, eu comecei a investigar. E aí eu fiz um transvaginal, onde eu tava com um cisto enorme no meu ovário esquerdo. Fiz a dosagem hormonal, que deu que a minha prolactina estava bem alta. E aí o médico pediu uma tomografia para descartar o tumor na hipófise. Aí eu fiz essa tomografia, graças a Deus não deu nada. E aí em seguida ele pediu para fazer o exame das trompas, né? A esterossalpingografia aí, a temida. Aí eu não tinha pelo SUS, eu tive que pagar. Aí achei o laboratório e em novembro eu fiz essa esterossalpingografia no comecinho de novembro. E deu tudo normal, como sempre, tudo dava normal. Aí ele me passou a medicação, porque eu tinha perguntado, né? Eu falei, doutor, eu vi na internet, porque eu não ia mentir. Eu falei, eu vi na internet que eles usam a metformina e tal, e aí ele me passou a metformina. E aí eu fiquei tomando, né? A metformina, fiz o uso da medicação para prolactina e fiz a indução com o clomid, né, que é o clomifeno, e nada deu certo. Aí quando foi em novembro, e no finalzinho de novembro, eu saí dessa empresa, né? E em dezembro fiquei
de boa, só trabalhando como manicure, micropigmentação, cabelo, essas coisas que eu sou da área da beleza também. E aí quando foi em janeiro, aí em dezembro eu casei, e o mais incrível, né? Naquele mês de dezembro, na semana do meu casamento, eu tava tendo todos os sintomas de gravidez. Todos, mas eu sei que era ansiedade por causa do casamento. Mas a gente ficou até animado, né? E aí no final das contas não era. Aí depois da esterossalpingografia também aquele cisto enorme lá tinha saído, né? Porque eu tava bem preocupada. E aí virou o ano. Virou o ano, fomos para 2020. E aí em janeiro montei meu salão e continuei a trabalhar e esperando, né? Porque as pessoas adoram falar que é ansiedade. E aí resolvemos esperar. Quando foi em março, né, que teve a pandemia, teve que fechar tudo, eu tive que fechar o meu salão. E eu tinha reformado, tinha investido um dinheiro, comprado móveis novos, produtos e tudo mais. E tive que fechar, porque como era recente, não dava para me manter aluguel, né? E isso me deixou bem frustrada mesmo. Eu perdi totalmente assim a vontade de tudo, sabe? Me deu assim uma depressão e eu falava assim, meu Deus, eu não consigo trabalhar com o que eu quero. Meu salão não deu certo, tão lindo, tava tão lindo, não deu certo. Eu não consegui engravidar, o sonho do meu marido é ser pai, eu não consigo dar um filho pra ele, sabe? E aí eu fiquei bem mal. E tipo, dei uma, sabe, uma, eu não vou falar desistir, né? Mas eu me desapeguei disso porque eu falava assim, meu Deus, nada dá certo. Aí quando foi em março que eu fechei o meu salão, a minha mãe tava com uma funcionária lá que ela tinha uma oficina de costura, né? E essa funcionária veio e mentiu falando que era costureira, na verdade não era. Ela veio fugida da mãe porque ela engravidou, não conseguiu tirar e veio. E aí, gente, que passaram-se os dias, tudo. E ela passou mal, a gente descobriu que ela estava grávida, tudo. E aí ela falou a história que ela veio escondida, ela não podia voltar para lá, para casa da mãe dela, com aquela criança, porque ela já tinha tirado um, já tinha dado a outra, umas histórias assim, sabe? E que ela não podia e não queria. E aí que, né, no meio desses dias aí, houve a situação dela é, querer dar essa criança pra gente. E a gente ficou meio assim, deu aquele medo, aquele frio na barriga, mas eu, como tentante, não consegui engravidar nunca, né? Aquilo aflorou no meu coração. E aí, depois de uns dias, eu aceitei, né? Falei, não, tudo bem e tal. Aí fomos no médico, abrimos pré-natal, conversei com advogados, conselho tutelar, já tava tudo ok, né? Pra adoção dessa criança quando ela nascesse. Ok assim, né, gente? Porque nada na vida da gente é fácil, né? Mas aí eu comecei a comprar o enxoval, né, da menina. Comprei berço, comprei cômoda, comprei carrinho. Ainda bem que o carrinho deu tempo de devolver, né? Mas eu comprei tudo, tudo, fralda, tinha tudo, tinha nome, sabe? Tava tudo assim perfeito. E aí que no terceiro trimestre de gestação, próximo já dela ganhar, faltando poucos meses, acho que uns 2 meses pra ela ganhar, o namorado dela resolveu ir embora e ela queria ir junto porque era o marido dela, o namorado dela, ela tinha que ir embora, que não sei o quê. E ele falava que não queria ela porque não queria criança, que podia jogar a criança fora, que não sei o quê. Mas acabou que no final das contas a criança estava na barriga, não tinha o que fazer, né? E ela foi embora com a criança na barriga. E eu fiquei péssima. Fiquei mal, muito mal. E aí eu falei muito pra Deus, sabe? Eu falava, Deus, não é pra mim ser mãe. Eu falei, acho que no fundo do meu coração não é, não é. Porque não é possível. Eu falei, acho que eu nunca vou conseguir ter um filho. E aí que a minha mãe falou assim, filha, por que você não procura o Dr. Wagner?
O Dr. Wagner, gente, é o médico que foi obstetra da minha mãe. Ele fez o parto da minha mãe, né? Quando eu e meu irmão nascemos, ele que fez o parto. E aí eu falei, mãe, mas eu não sei onde que esse homem tá, eu não sei. Aí ela falou assim, ai filha, você é tão inteligente, procura na internet e tal. Gente, mas eu procurei tanto, tanto, porque ela não lembrava o sobrenome dele. E tinha vários Dr. Wagner, ginecologista, obstetra e tal. E aí que eu cacei, comecei a ligar em todos os telefones de Dr. Wagner que eu tinha. Até que eu achei, falei com a secretária dele, a Lilian, nossa, maravilhosa, um anjo, uma pessoa assim que trata a gente muito bem. E aí eu falei com ela e marquei a consulta. E fui, né? Fui com a cara e a coragem, porque ele não aceitava plano de saúde, não aceitava cartão de crédito, era só particular, e ele era especialista em reprodução humana. Mas aí fui, levei todos os exames, conversei, e aí que foi aonde Deus e ele brotaram assim uma esperança no meu coração, de que haveria sim a possibilidade de eu ser mãe, independente da forma que fosse. Realmente ele falou que eu tenho SOP, né, que é a síndrome de ovário policístico, que isso dificulta sim de engravidar, não é impossível, mas dificulta sim, porque a gente acaba não tendo ovulação. A minha prolactina sim estava alta de novo e ele falou que eu tinha muitos cistos, porque ele tem ultrassom lá na sala dele, né? E ele fez lá o exame e tudo e tinha muitos cistos. E aí foi onde ele falou pra mim se eu cheguei, já tinha chegado a pensar, a conversar com meu esposo na possibilidade de fazer a fertilização in vitro, né? Ele falou, você é nova, você tem óvulos de qualidade, né? Você tem grandes chances aí de engravidar por meio de uma indução de ovulação. A minha preocupação é a quantidade de cisto que você tem, o tamanho que seu ovário está, né? E o que isso pode te prejudicar na indução. Então eu acho que seria mais viável, mais seguro, né, você fazer essa fertilização. E foi aí onde também começou a nossa luta, né? Porque ele falou também que tudo dependia dos exames do meu marido e tudo mais. E aí a gente começou a correr atrás de fazer todo o tratamento conforme ele tinha mandado, tudo direitinho. Voltei com a dieta, a reeducação alimentar, exercício físico, tudo certinho. E mais um monte de exames. E aí que estamos na luta. Então, a minha história como tentante é essa, né? Tem vários detalhes dentro dessa história ainda que eu tenho para contar, que com o tempo eu vou contando em vídeos, né, sobre cada exame que eu fiz, sobre o quanto eu gastei com exames, sobre como foi tudo até então, né? Mas é basicamente isso, né? São 11 anos juntos e o nosso maior sonho é agora, o que falta pra gente assim, é o nosso bebê. Graças a Deus e ao meu sogro, eu tenho a minha casa hoje, né? Graças a Deus, nós temos o nosso carro. Graças a Deus, hoje meu marido tem um emprego estabilizado. Então, a nossa vida, graças a Deus, tá assim, estabilizada. A única coisa que nos falta agora, que a gente sente falta disso, às vezes a gente para na sala de casa e fica olhando aquela casa vazia, e aí a gente olha e fala assim, falta uma criança aqui. É o nosso filho, né? É o que falta os nossos filhos. Então, a gente tá aí na luta e eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E eu vou gravar muito mais vídeos para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Compartilhem se você conhece alguém que tá tentando engravidar, pede para seguir, né, o Instagram para me seguir aqui. Eu vou gravar também vídeos pro canal do YouTube. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho melhor, essa minha trajetória. E até breve.